Falamos aqui, Sani, sobre a questão disso, que tem que ser avaliado o biótipo gengival Exato. previamente ao tratamento ortodôntico. Com isso, o ortodontista, caso ele não tenha habilidade para isso, ele encaminha para o periodontista vai ver essa possibilidade de uma possível recessão e já faz o Isso. tratamento cirúrgico pré-ortodôntico. Pré-ortodôntico. Outra coisa também, Exatamente. Sani, já que você falou em estética, sensibilidade, quando a pessoa tem a exposição da raiz, alguns profissionais gostam de botar resina naquela região. Eu não concordo muito. Eu Tá? também não. Além de você deixar uma coroa alta, essa resina tem que ser bem polida, bem feita, porque a maioria das vezes acumula biofilme, Exatamente. inflamação gengival e a pessoa acaba aumentando aquela recessão. Exatamente. E outra, e a partir do momento que você entope os canalículos dentinários com material restaurador, você praticamente encerra a chance de recobrir aquela raiz, né? Então, assim, sempre é válido uma tentativa de recobrimento com tecido mole, sem dúvida nenhuma. Eu também não concordo muito com essas restaurações, não. Sem contar infiltração com o passar do tempo, mudança de cor e tudo mais, né, Alex? E a partir do momento que a recessão ele vai aumentando, a pessoa vai aumentando cada vez mais a resina naquela raiz. Exatamente, exatamente. No fim fica uma raiz exposta coberta com resina, né? Com Isso. mega coroa, uma mega coroa. Uma mega coroa, é verdade. E já que o Alex tocou fala sobre as recessões, aqui são alguns dos fatores que podem levar às recessões. A deiscência óssea, a fenestração óssea, uma tábua óssea muito fina, a ausência de tecido queratinizado, pouca espessura do tecido queratinizado, pouca altura do tecido queratinizado, a má posição dentária, o tracionamento da gengiva pelos freios e bridas, vestíbulo pouco profundo. E essas primeiras aí que ele acabou de falar são características do biótipo gengival fino, que é a grande quantidade de deiscência de fenestração, uma tábua óssea bem fina, tá? Uma ausência de tecido queratinizado, pouca espessura de tecido queratinizado e pouca altura de tecido queratinizado. São características do biótipo gengival fino. Fino, delgado. Isso é importante você pegar e olhar o primeiro vídeo que a gente fez sobre anatomia periodontal, para você chegar nessa aula. Então a Sani teve o carinho de, desde o início, destrinchar toda a anatomia, para você chegar aqui já ciente de tudo que ele está falando, porque a pessoa, eu vejo, Sani, as pessoas às vezes muito, eu quero operar, mas o básico, ela não faz, ela não lê o básico, não estuda o básico. E sem o conhecimento então, é arriscado. Chega nesse momento aqui, o professor Sani fala, ele fala, não consegue associar essa parte que está escrita aqui ao que ele aprendeu lá atrás. É verdade, exatamente isso. Certinho, Alex. E é justamente isso, né? Para a gente operar, se a gente não tiver o conhecimento básico de anatomia, de região onde a gente pode intervir, a qualidade do tecido, o tipo de formato de raiz, os locais onde existe a maior chance de ter a fenestração óssea, a deiscência óssea, a chance de insucesso é grande, viu? Por exemplo, só aqui nesses dois primeiros tópicos, a gente já fica atento. A gente sabe que áreas de caninos e premolares não são boas áreas doadoras. Por quê? Porque são dentes com raízes amplas, largas, diâmetros amplos. Então, com certeza, são dentes que têm a maior possibilidade de apresentar a deiscência e a fenestração óssea. E se você remove esse tecido para cobrir o outro dente, o que acontece? Você deixa a raiz exposta desses dentes que foram doadores, sítios doadores. Então, tem que conhecer o básico. Não adianta ter uma boa habilidade manual e um bom instrumental se você não tiver o conhecimento, meu amigo. Bem lembrado isso, Alex. Tá, então, além dos fatores predisponentes, nós temos os fatores que a gente chama de desencadeadores, que pode ser a escovação traumatogênica, lesões, desculpem, ficou com S a mais aqui, não cariosas, um processo inflamatório, uma prótese fixa mal adaptada, grampo, barra ou faixa compressiva em próteses removíveis, violação do espaço biológico, incisão relaxante mal situada, extrações dentárias, deslocamento ortodôntico fora das bases ósseas, traumatismo oclusal, tabaco e alguns outros hábitos nocivos, tá ok? Como, por exemplo, de repente roer a unha ou a mania de ficar mexendo em dente, qualquer hábito nocivo que a pessoa adquire.
Não, não, pode falar. Vamos participando junto. Com relação à escovação traumatogênica, a gente sabe que a escovadura não é indicada. A escovadura não significa limpar, remover o biofilme dental de forma alguma. Pelo contrário, ela acaba causando retração por traumatismo constante e crônico sobre isso, né? Completando, essa questão de escovação traumática é muito importante. Você, antes de fazer uma cirurgia de recobrimento radicular, você calibrar o paciente. Você passar uma orientação de higiene oral, essa parte de escova que o professor Sani falou é muito importante também. Mas não adianta de nada você fazer uma ótima cirurgia, ter um ótimo resultado se o paciente continuar com trauma. Essa cirurgia vai se perder a curto e longo prazo. Não tem para onde correr. Verdade. Então é importante você calibrar o paciente e verificar se ele está conseguindo manter uma higiene boa, com escova macia e sem trauma, para poder você passar para a segunda etapa, que é a etapa cirúrgica. Não adianta nada você passar logo para a etapa cirúrgica para depois tentar calibrar o paciente. Depois a gente entra nesses outros detalhes, Alex. Uma coisa assim, fundamental na odontologia e que é muito esquecida é o trauma de oclusão. Tá? Muitas retrações, a gente sabe que a abfração, por exemplo, que é aquela lesão na cervical do dente, é causada por trauma de oclusão. Então, não adianta. Uma das coisas principais que você tem que ver no paciente é justamente como é que está a oclusão dele. Se ele tiver um contato prematuro, um trauma, a chance de perder a cirurgia é muito grande mesmo. Eu acho que isso aqui, olha, o traumatismo oclusal junto com a escovação traumatogênica são os dois fatores desencadeadores mais importantes que a gente tem. E muita gente se dá mal, Sani, porque muita gente boa, porque também não avalia o trauma oclusal. Eu vejo muito isso na especialização, quando a gente... E aí, fez a cirurgia, verificou o trauma, se tem trauma oclusal? Não. E o trauma oclusal, olha, cara, eu tô para te falar que pelo menos 60% dos insucessos em qualquer área da odontologia está relacionado ao trauma, viu? Os colegas não dão o devido valor ao contato prematuro, ao trauma oclusal, e é muito sério. Com relação às lesões cervicais não cariosas ou cariosas também, eu acho que não precisa entrar muito em detalhe, então a gente tem que observar o tipo de alimentação do paciente, se de repente ele não tem o hábito de uma alimentação muito ácida, os próprios traumas causados pela escovadura ou por excesso de pressão, tá? O processo inflamatório nem precisa falar, né? Que a gente sabe que o processo inflamatório na gengiva, seja na gengivite ou na periodontite, especialmente na periodontite, leva à perda de inserção e dependendo do biótipo gengival, essa gengiva acompanha a perda de inserção e expõe as raízes, né? E para fazer a cirurgia também, né, Sani? O paciente tem que estar sem inflamação nenhuma, ou o mínimo de inflamação possível para poder fazer a cirurgia. Exato. E tem casos, às vezes, que aumento de cura clínica, a pessoa tem aquela inflamação que você não consegue reduzir 100%, mas você consegue amenizar. Então é importante o aluno estar ciente disso também. É verdade. As próteses mal adaptadas, normalmente por quê? Porque ocorre a violação do espaço biológico, que eu já falei isso para vocês também logo nos primeiros cursos que a gente deu a respeito do espaço biológico, que a gente sabe que tem uma medida que vai da margem gengival até a crista óssea. Só para relembrar mais ou menos, o sulco gengival tem um espaço aproximadamente de 0,2 até 0,5, 0,7 milímetros. O epitélio juncional é em torno de 0,96 milímetros e tem a inserção conjuntiva, que é a aderência dos tecidos conjuntivos antes do início da crista óssea, que é em torno de 1,04 a 1,07. Se a gente invadir essa área, com certeza nós vamos estar provocando uma lesão traumática na região, com consequências como retenção de placa bacteriana e resposta do organismo frente à agressão, através de uma retração. Grampo, barra, isso aqui acho que nem tem grandes mistérios em comentar, né? A gente vê muito em próteses removíveis, a barra machucando, traumatizando, deixando até uma tatuagem profunda, uma marca no tecido gengival, né? Isso não precisa nem falar, né? Incisão relaxante mal situada, quando a gente falou de princípios cirúrgicos, eu orientei para que a gente tenha cuidado que as incisões relaxantes nunca sejam feitas no meio da papila e nem na cervical do dente. Porque se a gente fizer exatamente no meio da papila, a gente corre o risco da perda desse tecido papilar, porque é irrigação sanguínea.
Isso, Perda de é muito papila também. pequena. E a gente tem o black space, né, a perda da papila. E na cervical, exatamente na cervical, a gente corre o risco de causar retração gengival. Exatamente isso. Inclusive, quem está assistindo agora, Sânia, eu vou deixar aqui embaixo no link das 3 aulas que já passamos aqui. Qualquer dúvida, vai lá e dá uma estudada novamente. É porque tem muita informação, né, Alex? Não deve deixar passar muito tempo, porque assim fica acumulando muita coisa e no fim a pessoa acaba se perdendo, não é isso? E com relação a esses fatores desencadeantes, o mais importante a gente já falou até agora. Então, justamente, a retração ocorre devido a esses fatores: ao acúmulo da placa bacteriana, o trauma de escovação e a tração muscular faz com que o epitélio juncional ele sofra a perda da aderência e comece a migrar para fugir justamente da placa bacteriana e do trauma. E ele é auxiliado justamente pela tração da musculatura na região. Então, isso é as causas principais da ressação, né? Então, vamos